Oi, gente, bom dia, boa tarde. Estou voltando aqui com a cara lavada, em ritmo de festa. Aniversário do Ed passou, roupa estendida, vida real, minha gente. Porque eu disse que ia voltar, não descontinua no próximo vídeo. E passou um monte de coisa e o próximo vídeo tá aqui. Tô voltando do futuro e vou voltar ainda pro passado para continuar no próximo vídeo. Mas resolvi colocar essa introdução aqui porque já estamos em abril, março já acabou, estamos aqui, abril faz o que que hoje está um dia lindo. Semana passada nevou, uma loucura. Mas, primeiro eu queria me desculpar de não ter aparecido, porque foi uma correria, aniversário do Ed, correria, trabalho. A gente vai viajar de novo semana que vem, que são já férias da primavera. Então, assim, antes, né, de ficar um novo hiato aqui no canal, uma nova pausa, eu queria voltar, né, para primeiro dizer o que está acontecendo. E vou sim continuar o vídeo que eu falei, continua no próximo vídeo que eu vou. Eu gravei explicando, né, a questão das férias. As pessoas dizendo que eu vivo de férias e tudo, e agora a gente já vai viajar de novo. Se você me acompanha no Instagram, @elaeamericana_Liana, você vai ver que a gente já vai viajar de novo. Aí sim é que o povo vai dizer, pô, Liana apareceu no YouTube pra falar, pra mostrar a Ilha da Madeira. Aí volta, de volta à rotina, agora já vai viajar de novo. Não, mas calma, é porque eu fiquei vários dias sem postar. Então, fui gravando aí algumas coisas, acho que eu ainda vou colocar uns vlogs, não sei, ainda não editei. Mas só para, né, dar essa introdução e agora vamos voltar ao passado, quando eu tô explicando a questão das férias, que é, né, bem apropriado para esse momento. Vamos falar agora das férias e como eu organizo esse monte de dias de férias e como são as férias escolares e as minhas férias e tudo mais. Então, vamos voltar aí, eu acho que umas 2 ou 3 semanas atrás. E já estou aqui de novo no trabalho. Acabei de responder o e-mail, já almocei, aí vim aqui checar umas coisas e aí. Vamos lá! Hoje mesmo lá no trabalho, depois da reunião, eu estava falando com o chefe do projeto sobre esse negócio de férias, né? Que a gente tem que alinhar todo mundo do projeto e tal. Deixa eu deixar aqui aberto. Depois, se alguém falar comigo, aí eu ouço barulho. A gente estava falando, né, que a gente tem que alinhar algumas atividades para quando alguém essencial, assim, do projeto, do time, tiver de férias, para a atividade não ficar perdida, né? Ter alguém para fazer. E esse negócio de sincronização, assim, de Abwesenheit, né, que chama de ausência, né, de férias e tudo, é um tema, assim, muito relevante e bem recorrente, assim, bem atual, né? Vira e mexe, a gente tem um planejamento de férias e todo mês tem gente de férias. Todo mês tem gente de férias, pelo menos uma semana, um dia, alguns dias. Porque o que que acontece aqui, minha gente? Vocês me veem viajando, eu consigo falar assim com vocês. Porque o que que acontece, minha gente? Vocês, né, principalmente quem mora no Brasil, me vê viajando, né, pra cima e pra baixo. A gente foi pro Brasil de férias. E aí, né, agora já a gente já tava de novo viajando na Ilha da Madeira. Daqui a um mês a gente vai estar viajando de novo, que aí tem férias da primavera. Então, assim, não é a primeira vez, né? Quem já acompanha aqui o canal há algum tempo já viu que vira e mexe, né? A gente tá pra cima e pra baixo. E, assim, para as pessoas que moram aqui na Europa, na Suíça, Europa, isso é bem normal, não tem problema nenhum, não tem nada de errado. A pessoa tá sempre pra cima e pra baixo. Já quem mora no Brasil e quem é novo no canal já fica assustado, assim, já fica, como assim, né? Que monte de férias é esse? E como é que viaja tanto, não sei o quê. Então, vira e mexe, eu venho aqui esclarecer como é que funciona isso. Até porque também a nossa rotina de férias vai mudando, né? As fases escolares vão mudando, algumas regras também vão mudando e tudo, e algumas coisas vão mudando. Mas assim, fato é que, né, tirando a época da pandemia, a gente sempre está viajando para cima e para baixo. Então, como é que é isso, né? Primeiro que na escola do Ed está na quinta série, então ainda é escola primária. Ele tem 13 semanas de férias por ano. Eu já vou dizendo logo que eu não tenho esse monte de férias por ano. Ele tem 13 semanas e não é tudo de uma vez, não. Aqui as férias escolares, aqui na Suíça, elas são divididas normalmente de acordo com as estações do ano. E aí tem férias a cada estação do ano. Mas a época varia pouco, assim.
mas varia de cantão a cantão. Algumas são sempre iguais, como na época do Natal, ou acho que só na época do Natal, talvez no verão que é mais tempo, 5 semanas, alguns cantões devem ter 6. No Ticino, que é na parte italiana, tem mais tempo, mas aí começa e termina um pouquinho diferente. Mas normalmente, né, julho tá sempre de férias. E aí, nas outras estações do ano, varia um pouco. Então, tem agora, o que aconteceu agora que a gente estava na Ilha da Madeira, eram as férias de inverno, que é, na verdade, as férias do esqui. Que todo mundo aqui tira uma semana para esquiar, as férias de inverno. Na época do inverno, férias de inverno, normalmente uma semana. Isso sempre varia de comunidade para comunidade, dependendo da Gemeinde que você mora, né, da comuna que você mora, varia. Então, antes na comunidade que a gente morava era sempre no final de janeiro. Essa que a gente mora agora é sempre no final de fevereiro. Então, varia assim. Aí, depois vai ter as férias da primavera, que aqui no Cantão de Berna, onde a gente mora, são 2 semanas. Então, tem abril, normalmente esse ano vai ser depois da Páscoa. Tem sempre 2 semanas de férias. Aí, no verão, que é quando muda o ano letivo, tem 5 semanas de férias. Depois, no outono, tem as férias do outono, são 3 semanas de férias, que foi no ano passado, quando a gente foi para os Estados Unidos. E no fim do ano tem as 2 semanas entre o Natal e o Ano Novo, né? Tem sempre a semana entre o Natal e o Ano Novo e uma semana depois, que são as férias do Natal. Então é sempre dividido assim. Eu não tenho esse monte de férias, eu não tenho 13 férias, 13 semanas de férias por ano. Já digo, logo, não tenho. Então, o que que a gente faz? Malabarismo. Fazemos malabarismo todos os anos para conseguir. Porque é o seguinte, no meu trabalho, né, eu trabalho 90%, o que é que significa isso? Eu trabalho 36, assim, na teoria, 36 horas por semana, né? Eu sempre tenho, o normal é trabalhar 40 horas por semana e eu trabalho 36 horas. Então, eu sempre tenho a quarta-feira de tarde livre, né? O meu salário não é o de 100%. Se eu fosse trabalhar 100%, eu ganharia mais. Se eu trabalhasse 80%, que é como eu trabalhava no começo, eu sempre teria direito a um dia livre na semana, que eu sempre tirava sexta-feira. Eu fazia isso quando o Ed era no kindergarten, no jardim da infância. Não, mentira, na creche, quando ele era da creche, que aí ele não ia para a creche na sexta-feira. Eu tirava livre, não trabalhava, mas também eu só ganhava salário trabalhando 4 dias, que era 80%, né? Mas aí eu podia ficar mais tempo com o Ed e tudo mais. Depois, quando o Ed começou na escola obrigatória, que ele tinha aula na sexta-feira, aí eu mudei isso, né? Eu botei para 90% meu trabalho. E aí eu trabalho na sexta, mas sempre trabalhei de casa na sexta-feira. E aí eu passei a tirar a quarta-feira de tarde livre. Eu não trabalho mais quarta-feira de tarde porque na quarta-feira sempre ele não tem escola, né? Ele tem escola segunda, terça, quinta e sexta de tarde, ou alguma atividade da escola, alguma coisa ele tem, mas na quarta de tarde ele nunca tem, assim, obrigatório da escola. Então era quando ele fazia natação, eu levava ele para natação, levava ele para, enfim, outras atividades. Tinha sempre a quarta-feira de tarde livre para fazer. Isso assim, ó, como eu organizo o meu horário. E aí, como eu trabalho 90%, né? Isso é como eu sou contratada e tudo. Então, normalmente, a pessoa que trabalha 100% tem direito a 25 dias de férias úteis por ano. É o que eu tenho direito também, trabalhando 90%. Eu acho que algumas empresas é o mínimo que você... É o mínimo? É o mínimo que você pode ter. Porque se você trabalha menos, né? Se você trabalha, sei lá, 70%, 60%, 50%, aí você, né, tem menos dias de férias disponíveis por ano. Eu trabalho 90%, tenho oficialmente 25 dias úteis de férias por ano. Aí é que tá o trick, assim, né? O principal, o básico, que é eu não tiro aqui, ninguém tira os 25 dias corridos. Não é um mês corrido, não é tudo junto os 25 dias, são 25 dias úteis. Então, essa flexibilidade da gente poder quebrar os dias, né? Eu tiro 3 dias aqui, 2 dias ali, 10 dias aqui, dá a impressão que a gente tá sempre de férias, que a gente tem férias várias vezes por ano, e a gente tem várias vezes. Férias várias vezes por ano, porém poucas, né? São poucas férias, não são muitas férias. E aqui também você não precisa esperar um ano quando você começa a trabalhar para tirar férias, né? Você começou a trabalhar, pronto, você já começa a ter direito, e aí você pode já começar a se organizar no seu time, na sua empresa, a ver como é que você vai tirar essas férias. Então, assim, né, vai fazer esse ano 10 anos que eu tô nessa empresa, então, assim, isso para mim agora é irrelevante,
Mas o que que é relevante para mim hoje em dia? Continua sendo, né, na regra básica, esses 25 dias de férias por ano. Mas para mim, então, como eu já disse, eu tô há 25 anos, não, 25 dias de férias por ano. Mas eu tô há 10 anos nessa empresa. Então, né, com o tempo de trabalho e tudo, a gente vai acumulando alguns benefícios e a gente vai conhecendo também algumas regras da empresa às quais a gente tem direito. Então, nessa empresa que eu tô, por exemplo, uma coisa que eu ganhei, né, ganhei mesmo e até hoje não usei, vou usar este ano. Aliás, aproveito aqui para anunciar que quem acha que eu tiro muitas férias por ano, se prepare, porque esse ano eu vou tirar mais ainda, porque todos os benefícios acumulados que eu tenho, tô me programando para tirar esse ano. Então, um desses benefícios é quando você faz 7 anos de empresa, você ganha uma semana de férias a mais. Então, eu ganhei uma semana de férias a mais em 2000 e... Quando foi isso, meu Deus? 2019, 2020, quando eu fiz 7 anos de empresa e não usei até hoje, né? Teve a pandemia e tal, não tinha previsão de usar. E tenho previsão de usar esse ano, que é uma semana de férias a mais. Ou seja, ou eu podia escolher, na verdade, ganhar o dinheiro equivalente a uma semana de trabalho, ou uma semana, ou seja, 5 dias, 40 horas de férias que eu tenho direito. Então, eu posso também tirar tudo de uma vez ou quebrado. Tem isso também. Outra coisa que tem, né, que sempre teve, que eu sempre usufrui muito, é a questão do banco de horas. Né? Tem um banco de horas. Quando você trabalha, você tem que trabalhar aquela quantidade X de horas por dia, por semana. Se você trabalha mais, você pode, né, colocar no seu banco de horas, você trabalhou mais e tudo. E você vai acumulando essas horas e depois, quando você tiver horas suficientes para tirar um dia, metade do dia, você tira livre. Então, já fiz muito isso até eu ser promovida em 2018, já faz tempo. Porque quando eu fui promovida para 2018, eu mudei de nível. Eu era professional e mudei. Na época, hoje em dia nem tem mais isso, mas eu era test manager professional e mudei para sênior. E aí no sênior você tem, né, vários outros benefícios e um deles era se eu queria continuar com o Zeitaufschreibung, que é continuar escrevendo a quantidade, as horas, as minhas horas, né, o quanto eu trabalho e tudo no projeto, a cada hora e tudo, ou se eu queria verzichten, né, ou se eu queria abrir mão disso. E aí, se eu abrir mão do seu trabalho, né, você não tem que mais reportar as horas que você trabalha, mas aí muda, né, assim, você trabalha em outra forma, assim, de trabalho, na verdade, é em forma de confiança, assim, eles confiam no seu trabalho, você não precisa mais reportar de tantas horas a tantas horas que você trabalhou, que você trabalha, mas, né, óbvio, você tem que continuar fazendo seu trabalho e não precisa mais, você pode tanto trabalhar, sei lá, num dia 5 horas, quanto no outro dia 10 horas, e tá tudo bem, né, contanto que você erledige, né, que você resolva e conclua seu trabalho, tá tudo certo. E de imediato, em 2018, eu não fiz isso. Eu mudei isso, hoje em dia meu trabalho é assim, eu não preciso mais reportar, porém eu continuo colocando, mas não é mais obrigatório, sabe? Eu continuo colocando para evitar problemas, para deixar claro, assim, tipo, o que é que eu trabalhei em cada dia, né? Se chegar alguém e perguntar para mim o que é que você fez tal dia, ou quando é que o assunto tal foi resolvido, eu posso ir lá, né? Funciona melhor que meu calendário, que minha agenda, assim, eu vejo realmente, eu reporto, escrevo tudo direitinho, o que é que eu fiz que fica mais claro. Mesmo não sendo obrigatório, eu acho que fica uma maneira bem transparente, assim. Fica gravado, né? Fica lá registrado o trabalho que você fez. Porém, não é mais obrigatório. E com isso, depois que eu mudei para esse modo de trabalho, eu não tenho mais essa questão de banco de horas, mas eu posso. Mas eu posso, assim, livremente organizar as minhas horas trabalhadas e a compensação das minhas horas trabalhadas. Então, é isso que eu continuo fazendo. Mas aí, quando eu fui promovida e eu mudei para esse sênior, eu mudei esse Zeitaufschreibung, né, de não mais escrever no banco, não mais obrigatoriamente escrever no banco de horas horas trabalhadas e tal, você ganha por ano 3 dias de férias pagas, assim, a mais, né, que é o e-book, que chama Individuelle Bezahlte Urlaub. E eu nem. Primeiro eu fui saber isso um dia desses que eu tinha. Eu nem sabia que eu tinha direito. E aí, quando eu fui ver lá, né, na intranet, lá, todas as minhas horas e tudo, eu vi lá que sempre tinha esse Ibu-Tag, né? Dias Ibu, eu não sabia o que era. Depois foi que o meu chefe foi falar, né? Mudou, depois que mudou
que você escolheu lá de não colocar mais, aí todo mundo ganha isso, porque é como se fosse uma compensação, né? De quem trabalha, para quem trabalha muito e não pode mais colocar no banco de horas, ou pode, até pode, mas não é mais considerado para compensação de horas e tudo, você tipo ganha de presente esses 3 dias por ano. Então, desde 2018, quando eu mudei, 2018, 2019, que eu tinha isso e não sabia. Então, fui acumulando, né? Faça aí as contas, 3 dias por ano. E aí, eu nem sabia. E aí, eu usei dois desses dias, acho que o ano passado, nas férias, é, quando a gente estava em Paris. E aí eu fui ver o saldo, ainda tenho 10 dias também, que eu também posso usar esse ano e pretendo usar esse ano. Além disso, na empresa que eu trabalho, você tem assim os dias de doença, né? Não tem nada a ver com férias, tem os dias de doença, mas tem os dias que se chama Pflege der Kinder, que é cuidado com a criança, né? Cuidado com o filho. Por exemplo, seu filho está doente, você pode, né, se precisar da sua ajuda, dos seus cuidados e tudo, você pode deixar de trabalhar e coloca lá por questão de doença não sua, mas cuidado com seu filho. Usei vários desses dias quando o Ed era pequeno, ficava doente em casa, com febre e tudo, que eu precisava ficar com ele. Usei sim. Porém, recentemente eu fiquei sabendo que quem é mãe solo, quem cuida do filho sozinha, como eu, tem direito, mesmo que o filho não esteja doente, a 5 dias por ano, por essa razão do Pflegedeck, do cuidado com a criança, só para, né, dar conta, se não tiver com quem deixar, se a criança estiver de férias, tiver alguma coisa. Então, desde o ano passado eu usei isso, o Ed efetivamente estava de férias, ele até estava doente, a gente estava em casa, e em casa eu não tinha com quem deixar, então usei esses dias também para ficar com ele. Esse ano, provavelmente minha mãe não vem ficar com o Ed nas férias do verão, né? Nos anos passados ela veio, ficava com o Ed para poder trabalhar, que são as férias mais longas. Esse ano ela não vem. Bom, não sei, né? Eu tô organizando ainda, assim, ainda não, do meio do ano pro final, ainda não sei. Tô tentando organizar tudo assim, porque, gente, é muita logística, assim, tem que combinar, né, as minhas férias junto com as férias do projeto, do pessoal do projeto, não deixar nenhum pepino aberto, né, nenhuma pendência, organizar com as férias do Ed em casa, com a escola. Ai, olha, é muita logística, viu? E as viagens e tudo. Mas não é nenhuma mágica, não. É assim que eu faço, né? Então, dessa maneira, parece que eu tô sempre de férias, mas eu não estou. Na verdade, eu ainda consegui, o ano passado, acumular férias, porque minha mãe veio para ficar com o Ed no meio do ano, e isso sempre me ajuda muito, né? Que eu economizo, assim, muitos dias de férias. Tanto que eu tinha ainda 5 dias de férias acumulados do ano passado, que foi o que eu usei agora na Ilha da Madeira, nessa uma semana que a gente passou lá. Então, ainda não usei nenhum dos dias de férias que eu tenho desse ano, 2024. Ainda não comecei a usar. Vou começar nas férias da primavera, que a gente também vai viajar, e vou começar a usar lá. Assim, outra coisa é que essa questão tá sempre viajando, tá sempre de férias. Gente, aqui na Europa é muito fácil, assim, é a coisa mais normal do mundo a gente se locomover para outro país. A Suíça é um país desse tamanho, né? Tamanho do estado brasileiro pequeno. Então, assim, a gente anda, deixa eu pensar aqui um pouquinho para não falar besteira, acho que 300 quilômetros, talvez até menos, dependendo da direção que você for, você está em outro país, né? Você está na Alemanha, você está na Itália, você está na Áustria, você está na França. Então, assim, é muito fácil da gente se locomover. Para Ilha da Madeira, não, a gente teve que ir voando, teve que ir de avião, mas assim, pegar um trem, anda, né? O trem de alta velocidade, aqui tem trem direto para Paris, então quando a gente foi para Paris, a gente foi também de trem. Então, rapidinho, né? A gente pega, passa um fim de semana, pega um feriado prolongado. Aqui é outra coisa também, que aqui não tem muitos feriados, né? Aqui no cantão, os cantões tem os feriados nacionais e os feriados regionais. Então, aqui no cantão que eu tô, não tem muitos feriados, assim, os feriados nacionais que tem são só o quê? Páscoa, o de Ascensão, o de Corpus Christi não é feriado aqui, porque não é um cantão católico. Tem o aniversário da Suíça, que é nacional, então assim, tem pouquíssimo. A gente tem feriado em maio e só. E depois a gente vai ter feriado de novo em agosto e o outro é só o Natal. Então são muito pouco feriado. Então quando tem em maio, então eu sempre tento aproveitar, né? Porque, por exemplo, esse ano o feriado vai ser na quinta. Então na sexta eu não trabalho, porque é sempre imprensado, né? Sempre junta. E na escola do Ed também não tem. Então, é sempre vantagem pra gente, porque quinta, né, ele não tem aula nem eu trabalho. E na quarta de tarde ele já não tem aula e eu não trabalho. Então, a gente aí já pega de quarta até domingo um feriado prolongado.
Então, a gente vai fazer uma viagem, aparece de novo que eu tô tirando férias e eu não tô tirando nada, né? Esse ano vai acontecer, vai ser o caso. Se der tudo certo, a gente vai pra Itália. E assim, a gente vai na quarta, quinta é feriado, sexta é imprensado e tem sábado, domingo, pronto. Então a gente viajou aí 5 dias e não gastei nada de férias. Isso porque, né, de novo, a gente mora num cantão que não tem muitas férias, muitos feriados, então não dá pra prolongar muita coisa. Mas quando tem, a gente tem que aproveitar, minha gente, né? Então é isso, gente. Assim, não tem nenhuma mágica, não tô escondendo nada, não vivo de férias, é só assim muita logística e muita organização, assim, planejamento para ver, né, com antecedência, quando que vai ter feriado, quando que é imprensado. As escolas aqui, a escola do Ed também sempre manda planejamento de férias, assim, com muita antecedência. A gente tem o planejamento de férias, assim, dos próximos 3 anos já, de quando vai ter tarde livre para planejamento de professores, de não sei o quê. Então, tudo a gente consegue planejar com muita antecedência, saber com muita antecedência quando vai ser as férias, de quando a quando vai ser as férias de cada estação do ano. Então, assim, é muito fácil né, com informação certa, com informação segura, fazer esse planejamento. Mas, de novo, né, isso também não exclui o fato de que a necessidade de que, sim, tem que ter muita logística, muitas horas aí de planejamento, mas faz parte. Eu adoro planejar. Eu vou planejando assim aos poucos, né, à medida que a necessidade, né, vai chegando, eu vou vendo, não, ok, então estamos agora no início do ano, então a gente já sabe para onde vai nas férias da primavera, aí depois, né, qual é o próximo? Tem o feriado que eu falei de Ascensão, aí depois tem outro feriado que provavelmente a gente não vai viajar porque é na segunda, então não tem imprensado, não são muitos dias. Então a gente vai ficar aqui pela Suíça mesmo. Tem no meio do ano, né, uma coisa que é sempre complicado para mim, que é bastante tempo, mas esse ano eu vou dar um jeito, aí por isso que eu acho que eu vou tirar todos os benefícios, né, as férias acumuladas que eu tenho para poder usar no meio do ano. Depois tem as férias do outono, aí mais 3 semanas também, mais logística, né, para tudo assim, para ir cobrindo os buracos, né, para ir fazendo o que eu falei no começo, esse malabarismo mesmo, porque não tem outro jeito. Não tem segredo, não tem fórmula, não é mágica, é só ir cobrindo as necessidades. Na verdade é isso, não tem mágica nenhuma. Então, quando vocês me verem aí viajando, ó, é só usufruindo, assim, do que a gente tem direito, né? Direito é férias, é uma coisa muito levada a sério aqui também, sabe? Tem uma colega do trabalho, ela é alemã. Ela mora aqui há pouco tempo, né, e tal, e ela tirou férias e ela não viajou, não fez nada, ficou em casa, que ela tinha se mudado, tava arrumando a casa, não sei o quê. Cara, quando ela chegou, quando ela chegou de volta das férias, o pessoal perguntando, e aí, o que que você fez nas férias? Não sei o que, ela falou que nada. Não fez nada, não, só ficou em casa arrumando as coisas da mudança e tudo. Teve um cara da gente, é bem suíço, esse cara é bem suíço, né, que trabalha com a gente. Ele ficou olhando assim e falou: mas você sabe que as férias, né, é um tempo, um direito seu que você precisa se desligar do trabalho, aproveitar, curtir, relaxar, não sei o quê, pra, né, voltar energizado pro trabalho, não sei o quê. E ela olhando assim. E, cara, não tem como falar, faz parte, assim, da mentalidade suíça. É uma das coisas que eu aprendi. Sabe, a gente trabalha tanto aqui, eu aqui ainda mais cuidando do Ed sozinha, isso que eu falei, tanta logística, né? Carga mental de coisa para organizar, é tanta coisa que quando eu tenho férias, eu quero tempo de qualidade, sabe? Eu quero aproveitar mesmo, fazer o que eu gosto, levar o Ed comigo, mostrar, ele gosta também. Então, por que não, né? A gente tem oportunidade. Então é isso que a gente gosta de fazer. Então é isso que eu sempre procuro fazer, assim, aproveitar ao máximo. Mesmo na época da pandemia, quando a gente não viajou, a gente estava aqui na Suíça, a gente fez vários passeios. Adoro passear aqui pela Suíça também. Tem muitos lugares lindos, tem vários vídeos aqui no canal de passeio aqui pela Suíça. Então, assim, né, ficar em casa assistindo televisão e tudo, adoro ficar em casa também tudo, mas gastar assim um dia assim que você fez um tempo, né, uns dias que você fez por merecer, é tipo um presente, né, assim, tipo assim, um benefício, né, assim, o seu reward, né, o seu prêmio são os dias de férias, então tem que aproveitar ao máximo, assim, eu procuro maximizar, assim, ao máximo as experiências da gente das férias, porque é isso que fica, né? É isso que fica na lembrança, ainda mais com os vídeos e fotos e tudo. Fica, assim, uma lembrança muito boa, assim, de que realmente você aproveitou, né? Naquelas férias, naquele lugar, conheceu. E eu vejo que o Ed também dá muito valor a isso, né? Que ele sempre lembra. Ah, lembra, mamãe, nas férias do verão, do ano passado, quando a gente foi ao Vale do Luar, né? Ele sempre fala, no Herbst, no outono, a gente foi para os Estados Unidos. Então, né? Ele vai ligando, assim, conectando, né? Fazendo essa conexão, assim, do tempo, né? Da época,
da estação do ano, com as férias, com o lugar e tudo. Então, isso vai ficando assim. Pra mim, assim, não tem preço, vale demais. Então, é isso, minha gente, não tem mistério. É assim que eu organizo, é assim que a gente vai se organizando a logística de férias por aqui. Tenho que levar o Ed ao dentista, botei o chiclete na boca. Aí quando chegar lá, antes de entrar lá, eu tiro o Ed. Hã? Antes de entrar no dentista, eu tiro o chiclete. Mas não sou eu que vou no dentista, é o Ed, né? Aí tá muito concentrado lendo esse livro dele. Que livro é, meu filho? As Kleine passa por trás. Uhum. É o livro falando comigo, bem legal. Vai botar aquele negócio no pé depois. Agora que eu vi que tem uma televisão lá em cima. Sim, é bom, Ed. Quando eu ia no dentista, quando eu era pequena, não tinha isso, não.